E olha, pessoal, eu já quero propor aqui mais um desdobramento nessa selvageria, na bandidagem que a gente está realmente vendo, expondo as suas garras, ficando cada vez mais criativos e cada vez mais atrevidos. Isso porque nem o Smart Sampa, inovação recente da Prefeitura de São Paulo, do governo também, aquele sistema de câmeras da Prefeitura que tem ajudado, e muito, pelo visto, na captura de bandidos e diversos procurados pela Justiça, e escapou da ação dos criminosos. Meus amigos, 2 homens foram flagrados furtando o equipamento. David de Tarso, pelo visto, parece até mentira, mas foi tudo registrado e as imagens não mentem, né? Exatamente. Agora eles teriam que ser reconhecidos pelo programa Smart Sampa, né? Que tem justamente essa finalidade. Mas os ladrões, eles foram flagrados ali retirando as câmeras de um poste, colocado em uma bolsa depois dessas câmeras, e a ação foi flagrada por pessoas que passavam pela região de Interlagos, na zona sul de São Paulo, onde existiam os equipamentos. Agora a polícia segue procurando esses 2 que participaram dessa ação. É que cada câmera dessa vale o equivalente a cerca de R$150 mil. Agora já há até uma expectativa para que os componentes utilizados nessas câmeras, eles sejam mudados para evitar esses furtos. Mas o programa Smart Sampa, a gente relembra também, que já foi responsável por encontrar cerca de 1.000 pessoas que estavam foragidas. Então é muito importante. E agora sofrendo a ação de bandidos. Uma dimensão aqui que eu queria estimular aqui na conversa com vocês, Jess, é que, para mim, são 2 eixos aqui que os vagabundos que nos cercam pensam. Punição e recompensa. Recompensa e punição. Pelo amor de Deus, 150 mil cada câmera. O cara pensa assim, pô, já com essa porta giratória do sistema prisional e penal brasileiro, 150 mil por aqui, o cara faz essa equação muito simples e acaba se atrevendo a ir adiante e fazer um furto desse. Você concorda com essa lógica? Concordo plenamente. Eu acho que esse é o incentivo final, né? Quando eles sopesam o benefício imediato que eles têm em termos de valores, em termos de rendimento, assim, não só com esse tipo de furto, mas também dentro do crime organizado, com a punição que acaba tendo uma escala mais baixa dentro da lógica brasileira, dentro dos benefícios que é oferecido, como, por exemplo, a saidinha, ele realmente acha, e esse é o fato, que o crime compensa. Acho que tem um agravante aqui, que é, na maioria das vezes, eles acreditam que vão ficar impunes. Então, eles nem acreditam que vão conseguir ser pegos pela polícia. Então, aí não há punição nenhuma na mente deles. E a partir disso, eles fazem esses atos. E eu até acrescentaria um fator nessa situação, que é, será que eles já não sabem o que é o Smart Sampa? Será que eles já não sabem o que essas câmeras fazem de fato? E por isso também querem roubar, tirar elas de uso? Porque assim, o crime vai ficar cada vez mais difícil, como nós já estamos vendo aqui, que está ficando, falamos com o secretário, o David bem recordou que são mais de 1.000 criminosos já afetados. O crime vai ficar mais difícil com a inteligência artificial e com esse tipo de tecnologia. Então, com certeza, isso também serve de um incentivo para tirar essas câmeras de circulação. A gente já ouviu falar aquela expressão, né, que não se mexe em time que está ganhando. E os números recentes aí da Smart Sampa é de time que está ganhando. Então, será que os bandidos foram com essa ideia de tentar, pelo menos ali na canela do time que está ganhando, tirar o recurso que está fazendo eles obterem resultados expressivos, Pepe? Eu acredito que não, Marinho. Eu acredito que não. Agora eu queria só falar um ponto que eu acho importante, né? Essa tese, premissa que vocês gostam de colocar aqui, que uma pessoa comete o crime achando que a punição é branda e logo vale a pena cometer o crime. Mas é óbvio. Isso é conversinha para boi dormir, né? Ninguém fala o seguinte, eu vou roubar uma câmera, eu posso ser preso, né, por crime de violação ao patrimônio. Calma, David. Poxa, você é chato pra caramba. Eu tô falando, eu vi você falando, deixa eu acabar de falar. Então tá bom. Então o cara vai, sobe em cima do poste, rouba a câmera e fala assim, poxa, eu vou ser furtado, eu vou ser uma pena de furto, que é uma pena branda, vou ficar só 2 anos na cadeia, né? Poxa, 2 anos é tempo pra caramba. 1 ano é tempo pra caramba. 6 meses sem ver o sol, sem ver tua família, né? Sem beber uma caninha com teus amigos, isso é muito grande. Então, falar que a pessoa pega o Código Penal e fala assim, poxa, eu vou cometer um crime, eu vou cometer um dano ao patrimônio público, achando com premissa que a pena é branda, isso não existe. O que aconteceu é que são um bando de vagabundos mesmo, né? Que querem ganhar dinheiro, né? E eu acho que eles não sabem o que é o Smart Sampa. Eles não sabem qual que é a dimensão do Smart Sampa. A gente sabe que é normal, infelizmente, no Brasil, as pessoas subirem em postes de luz e tirar o fio, né? Porque o cobre tem um valor muito grande no mercado. Da mesma forma, né, essas câmeras de Smart Sampa, como o David colocou aqui, que valem cerca de R$150 mil, não é? Tem um valor muito grande no mercado. Mas o que eu acho bizarro da situação toda é que eles subiram,
né, no poste, foram flagrados, né, o rosto dele, provavelmente por uma outra câmera do Smart Sampa, né, que chegou a fazer um zoom, né, no rosto deles, e provavelmente vão ser presos e vão ser em cana. E eu espero que quando eles sejam presos e vão em cana, né, eles desmobilizem pessoas que queiram subir em cima de poste para roubar equipamentos do poder público que ajudam a combater a criminalidade. Não, mas essa câmera ali na região de Interlagos, eles foram flagrados por uma pessoa que estava passando pela rua, não foram flagrados pelo Smart Sampa. E ficam junto do radar também, porque tem diversas câmeras, uma para finalidade de infrações de trânsito e a outra para identificação dessas pessoas. Agora você colocar que porque eles não pensam nisso, que a pena não é branda, muitas vezes o crime de furto na audiência de custódia o cara é liberado. Totalmente. Então, assim, regra, não é exceção. Exatamente. Até quem furta celular, eles geralmente fazem isso. Quando a pessoa vai pra cima deles, eles não vão de volta, porque aí configura roubo, muda a tipificação. Agora você falar que não pensam nisso, lógico que pensam. Não, eu acho que o PP tá certo em uma coisa. Eles não pensam assim, segundo o Código Penal, eu vou pegar 2 a 4 anos de reclusão. Não, eles não pensam. Eles pensam, o menino tal, que também roubou, já saiu, ficou lá 6 meses, saiu na audiência de custódia. Ele não precisa pensar no Código Penal. Ele tá pensando na realidade dele. Vale, PP, vale. Às vezes pra alguém vale. Preso pra e roubar um celular de R$1.000. Vale a pena? Vale a pena? Celular de R$1.000, você acabou de falar que é uma... A tua liberdade vale pouco, hein, Pelo amor de Deus, Pepe, eu não sou bandido, eu não sou bandido. A minha liberdade vale muito, a minha ética vale muito. É impossível alguém falar. Você pode me deixar falar? É impossível alguém falar isso, cara. Já vou contigo, Pepe. Não é questão de ser impossível falar isso. Primeiro, você reclama do David e você me corta o tempo inteiro também. Aprende a usar seu ouvido. Aprende a usar a cabeça, então. Mas a minha cabeça eu uso muito bem. O que você tá fazendo é ad hominem. Você tá me atacando e não atacando o meu argumento. Eu tava tentando contrapor o David, que o David fez um comentário comigo da minha fala. Vamos lá. E eu fiz um comentário. E o meu comentário... Mas tudo bem, fala. Encarecidamente, na boa. Vamos retomar aqui. Jess, concluindo o teu raciocínio. No final das contas, o que esse cara pensa, o que esse bandido pensa é que 150 mil ele vai conseguir vender por 40, ele vai tirar um tempo livre aí. Isso aí é mentalidade bandido. Esse ponto que você tá colocando, o cara pensa 6 meses da minha liberdade chorando. Não, ele quer o dinheiro. Ele quer viver do bem bom. Às vezes vale ficar 6 meses na cadeia, quietinho lá, com amigos dele, com pessoas do crime que ele já conhece, dentro de facções que ele já faz parte, e depois sair e torrar esses 40. Então, assim, a realidade é que o crime no Brasil compensa. E mais, no meu argumento eu ainda falei, muitos nem pensam que vão ser pegos, que é a realidade do Brasil, porque muitas investigações sequer são concluídas. Então esse cara pensa, a polícia não vai nem chegar até mim. Este é o ponto. E outro detalhe que eu gostaria de trazer... Quando você viu falar? Só uma informação. Não, só uma informação. Informação, Pepe. Só uma informação. O Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, está comemorando que teve o menor índice de roubos da história, da série histórica, em 24 anos. Por que houve essa mudança? Foi o trabalho da polícia, efetivamente, claro que estão atuando na rua, mas por que também? Porque os bandidos estão migrando para golpes, crimes de estelionato, a tipificação é muito menor. Ou você não considera isso também? Os fatos são coisas teimosas, Pepe. Os números estão caminhando nessa direção, mas a gente segue vendo cenas assim. Como é que você equaciona isso? Eu acho interessante quando as pessoas analisam os números, né? Elas se isolam somente numa variável, não vê as questões como um todo, né? Existe uma diminuição no crime de furto e de roubo no Brasil, porque as pessoas também simplesmente não fazem boletim de ocorrência. Não vão até a delegacia fazer boletim de ocorrência. Não usam a internet para fazer boletim de ocorrência. Então, artificialmente, quando você olha os números de roubo e furto que diminuem, né, não significa que os bandidos pararam de furtar e de roubar. Então, quem fala isso, como o David falou agora, não consegue ver o todo. Tem que ver o todo para discutir segurança pública. Agora, um ponto interessante é o seguinte, que eu acho bizarro, né? Essa alegação dizendo que bandido, que, querendo ou não, é um ser humano, né, até porque não é animal, né, não é vegetal, é um ser humano, na hora de fazer qualquer cometimento de crime, né, ele pensa o seguinte, poxa, eu vou roubar uma câmera, que eu não sei qual que é o valor da câmera, eu vou roubar um fio de cobre... rápido aqui, eram 2 câmeras que eles estavam ali na ação furtando, certo? Sim. Seguindo, Pepe. R$300 mil por 6 meses. Deixa eu acabar de falar. Por favor. Deixa eu acabar de falar. À vontade. As pessoas nesse programa são dodóizinhas, entendeu? Não gostam de fazer um debate direto. Aí quando eu falo, gosto de me interromper o tempo inteiro assim, é impressionante, o tempo inteiro assim, o tempo inteiro assim. Eu nem sei o que eu estava falando agora, vou ter que pensar, vou ter que pensar o que eu estou falando para poder colocar a minha ideia aqui. Aí as pessoas acham, de uma forma simplista, para não dizer simplória, que as pessoas
pensam exatamente antes de roubar assim, poxa, o crime compensa, vou ficar 6 meses preso, vou ficar 1 ano preso. E digo mais, as pessoas não têm uma dimensão do que é o direito e não sabem que lá é organização criminosa, tem muito mais condutas atípicas, né, além do crime de furto propriamente dito. Essa pessoa pode ficar 5 anos na prisão, 6 anos na prisão, não é só 6 meses, não. Então não adianta querer inventar regras jurídicas para tentar fazer valer o seu ponto, né? Se não sabe colocar um ponto de uma maneira técnica, quando vai falar sobre as questões jurídicas, não aborda questão jurídica. Fala sobre questões somente retóricas. Fica no retórico, pela retórica barata, né? E não tem como se... Concluindo? Não, vai. Concluindo. Concluindo. A palavra está com você agora. Se você está me dando, fica à vontade. É que tá difícil sustentar esse argumento, né? Eu argumento que... Respira fundo. Não, tá difícil sustentar o argumento aqui. O cara vai roubar uma coisa achando que vai tudo bem ficar preso 1 ano, ficar preso 2 anos. Isso não tem lógica que faça isso ser verdadeiro. Ele sabe que vai sair rápido. Não tem lógica que faça verdadeiro, não tem lógica. Ele sabe que vai sair rápido. Por que tem país... Não sabe nada. Quando você pega um país tipo o Catar, que a pena para esse tipo de caso é morte, por que você acha que a taxa de roubos é tão baixa? Então por que você pega os Estados Unidos, por exemplo? Por que o Bukele está conseguindo? Não, pega os Estados Unidos, é fácil saber. Por que o Bukele está conseguindo? É muito fácil saber, Jess. Você esquece o fato principal. Catar é autoritário. Se o cara é preso, o cara bobear vai ficar preso na prisão a vida toda. O Bukele é a mesma coisa. Agora os Estados Unidos, por exemplo, não, mas que é um pega país. Esses Os Estados países. Unidos, pega o exemplo dos Estados Unidos. Eu não estou debatendo pega o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país parecido com o Brasil, né, em relação à dimensão continental, em relação ao número de pessoas, né, tem uma pena rígida para qualquer tipo de crime. E os números de furto e roubo continuam elevados, continuam grandes. Então, falar, por exemplo, que os Estados Unidos, as pessoas cometem o crime achando que não vão ser punida, ou achando que tudo bem ficar 10 anos na prisão, vale a pena roubar um fiozinho, uma cana ficar 10 anos de prisão porque o crime compensa. Isso é conversinha para boi dormir. Mas você não está respondendo o ponto principal. Você levou para os Estados Unidos porque você acha que é o seu território mais seguro em relação a esse argumento. É ocidental. Escuta, usa seus ouvidos. O seu ponto é muito simples. Seu ponto é que ninguém pensa se vai ser punido ou não. Se você está certo, porque em países, ainda que sejam autoritários, não estou disputando isso, como no Catar, ou até mesmo em países como El Salvador, que é uma democracia com um presidente eleito. Por que as pessoas estão com medo de cometerem esses crimes? Porque elas sabem que vão ser punidas. Você não quer ouvir, eu te falei já. Nesses países, por exemplo, pela questão do autoritarismo, a pessoa é presa até pena perpétua para determinados crimes. Tem até questões muito maiores de penalidade. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo ocidental, vamos discutir Ocidente com Ocidente, vamos discutir... El Salvador mas é diferente ali. Ali é o estado de sítio, Salvador, benzinho. Salvador é o seguinte, você andando na rua, você é presa sem direito a contratar um advogado. É muito mais fácil deixar as pessoas com medo e amedrontadas de sair na rua. Então, pessoas têm medo, elas não cometem pessoas boas e pessoas ruins, entendeu? A dimensão de quem comete crime é muito mais complexa. Às vezes, por exemplo, a pessoa, por exemplo, tem um filho doente no hospital. Pepe, você está dando uma palestra e não está convencendo ninguém. Tem um filho sofrendo no hospital, não tem dinheiro para comprar a escola do filho. Fala assim, aí vale a pena eu salvar meu filho no hospital e vou cometer esse crime. Agora, falar para mim que ele comete crime, pegando o Código Penal e falando assim, eu vou ficar 6 meses preso. 6 meses preso e tempo pra caramba aqui tá preso. Tem várias, pessoal, eu vou pedir a palavra aqui para você. Tem várias escolas aí da psicologia que falam, não, a motivação é puramente, de alguma maneira, sentimental. É o que geralmente inspira aqui os juristas no Brasil. Mas tem muita gente que fala que é comportamental. Punição e recompensa. Indo na linha do que a Jess falou aqui, eu te pergunto, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se todos esses bandidos, lembrando aquela frase eterna, o ser humano só respeita aquilo que ele teme. Ele vendo diversos exemplos de pares ou casos semelhantes ou pessoas do entorno dele que acabam liberadas ao seu bel prazer ali na porta giratória de uma audiência de custódia, ficando pouquíssimo tempo na prisão, você realmente acha que isso não serve como um estímulo para ele poder seguir perpetrando esse tipo de crime? Crime esse, tem muito jurista aqui no Brasil que se refere como crime de menor potencial ofensivo. Já ouviu falar? Então, de crime de menor potencial ofensivo em crime de menor potencial ofensivo, vai virando esse bang-bang, essa loucura e essa insanidade que a gente está metido.